Bom dia, pessoal. Vamos falar nesse vídeo sobre as previsões para esta semana. Trânsito da Lua, quais ativações vão acontecer. Ontem a Lua estava fazendo oposição com Plutão, que fala de destruição, de morte, né? Fala de poder. E o que aconteceu foi que o Irã lançou uma dúzia de mísseis balísticos no Iraque em posições norte-americanas ali, né? E também, segundo outras informações, bases secretas de Israel. Então, lógico, eles não vão poder admitir, porque já que as bases eram secretas, eles não vão poder nem chiar com relação a isso, né? Mas os mísseis atingiram o consulado dos Estados Unidos e também rede de TV. Então isso faz anos que não acontece, né, do Irã lançar um ataque em alvos dos Estados Unidos, ali no Iraque. E isso a gente vai ver como que o Biden vai tomar isso, se ele vai entender isso como apenas mais uma agressão nessa situação tensa do leste europeu e vai lançar uma represália, que é o mais comum, mais normal, ou se nesse contexto já conturbado de guerra que nós estamos vivendo, se isso vai se somar ao campo do conflito que nós estamos vivendo. Será que vai ser entendido como uma declaração de guerra de Irã para com os Estados Unidos? Isso tornaria o caldo ainda mais do que já está, né? Vamos lembrar que existe uma profecia de Nostradamus, que ele fala da invasão, que ele chamava dos persas, né? Em direção à Turquia, que ele chamava na época de Bizâncio, né? Então você tem uma quadra profética de Nostradamus que ele cita um mês de agosto, mas ele não fala o ano. E a gente sabe que é agosto por causa da posição do Sol em Leão, né? Essa situação Sol em Leão junto com Vênus e Marte ali, o que configura normalmente o mês de agosto, podendo ser também o final de julho. Então ele fala de uma invasão que aconteceria dos persas, ou seja, dos iranianos na Turquia. Mas nada indica que é agora, nesse ano, ou daqui 20, 30, 40, 50 anos. A gente não sabe, né? Mas está lá. Mas pode ser também que isso venha a engrossar esse conflito. Vamos aguardar, vamos ver o que vai ser essa reação, né? O que vem aí a partir dessa situação. Guerra na Ucrânia. As informações que a gente tem aqui, eu acompanho a RT, que já foi tirada do ar, também aqui no YouTube, né? Então eu acompanho o outro lado da guerra pelo Telegram, né? É um absurdo, a gente vive num processo de ditadura mundial, onde as pessoas, onde já se viu, uma coisa é a guerra entre países, entre governos, mas os meios de comunicação não podem ser censurados, eles têm o direito de dar a notícia deles e as pessoas ouvirem ambas as versões e tirarem suas próprias conclusões. Então quando você silencia totalmente, você está criando... Nós já estamos vivendo uma ditadura mundial imposta pelos Estados Unidos e as pessoas ainda não acordaram para isso, né? Então é muito sério. Então, as informações que eu tenho por lá é que a Rússia conseguiu avanços nesses últimos 2 dias, porque estava meio parado ali, né? Estava meio regimentando tropas e tudo mais. E tinha também um indicativo de que a Belarus poderia entrar na guerra junto com a Rússia, né? Então isso criaria ali um caldo ainda mais complexo, né? Então o mundo está complicado, gente. A situação está grave, a situação está perigosa. O conflito vai atingir momentos assim ainda muito sérios. A gente vai ver agora também pelos trânsitos, né? O que vai estar acontecendo no mundo. E também entenda que aquilo que eu falo do coletivo também acontece no individual, porque nós também temos aqui dentro de nós as nossas Rússias e as nossas Ucrânias e os nossos Estados Unidos aqui. Então a gente tem elementos dentro da gente que estão em conflito, que estão em guerra, né? Então tenta fazer esse paralelo, né? Do que a gente coloca no coletivo também tem a ver com o individual na sua relação familiar, na sua relação de trabalho, porque veja, esse atrito, esse estado de guerra constante, de pé de guerra constante, já faz anos que nós estamos cultivando esse caldo, né? Você não pode mais falar nada nas redes sociais que você é apedrejado, torpedeado, cancelado, né? Então você não pode pensar diferente. E isso acontece em famílias
por conta dessa eleição maldita que nós tivemos em 2018, famílias se separaram, amizades se romperam, né? Pessoas foram mandadas embora dos seus empregos por conta das suas opiniões políticas. Então, a guerra já está posta aí entre as pessoas, né? E hoje nós vemos a guerra no nível estatal militar acontecendo. Mas a guerra mesmo de pessoa a pessoa, esse caldo de combatividade, de conflito, de animosidade, ele já vem vindo assim, sendo curtido faz tempo. E agora abriram a tampa, né? E a coisa está fervendo. A coisa está fervendo e pelo andar dos astros para as próximas semanas e próximos meses, vai ferver ainda mais. Então vamos dar uma olhada nas previsões aqui da semana. Acompanha aqui comigo. Então hoje, domingo, dia 13 de março, né, fiz o mapa para o meio-dia, vocês veem aqui a Lua, né, tá terminando o seu trânsito pelo signo de Câncer, né, e em oposição ainda com Plutão. Ela está começando a fazer uma oposição exata. Essa oposição começou a se formar algumas horas atrás, ainda sábado para nós aqui, né, pelo nosso fuso horário, em que aconteceu aquele ataque às posições americanas no Iraque pelo Irã, né, por mísseis balísticos. Então veja aqui que isso trouxe ativação do Plutão e ao longo do dia o que vai acontecer é que ela vai estreitar essa oposição com Plutão. Então é de se esperar também que as questões ali na Ucrânia, na guerra da Ucrânia, também ganhem uma maior dramaticidade nas próximas horas. Tá? Então provavelmente nós teremos algum tipo de notícia mais impactante até o final do domingo, começo da segunda-feira, por conta dessa oposição da Lua que vai ativar Plutão, né? Seguindo aqui nos dias, né, a gente vai para a segunda-feira, dia 14, o que acontece é que daí a Lua vai se opor a Marte. Então, hoje e amanhã serão dias muito dramáticos em termos de agressividade, de conflito, de combatividade, porque há ativação tanto de Plutão quanto de Marte. Então essas duas energias dessa recém-conjunção que aconteceu no dia 3 de março entre Marte e Plutão, elas serão ativadas pela Lua. Então provavelmente, gente, nós teremos alguma notícia impactante com relação à guerra, que pode ser tanto da Ucrânia e também essa questão do Irã, ou algo novo que surge aí também. E me parece que todos os campos aí que estavam estressados estão começando a ferver junto com esse processo da guerra da Ucrânia, colocando o mundo praticamente num processo de beligerância aí, né? Então é muito complicado isso. Indo para a terça-feira, aí é a vez da Lua ativar Saturno aqui. Faz oposição com Vênus e Saturno. Então veja, nesses dias ela vai mexer com essa turminha que está aqui, ó. Esse pessoal que está aqui. Plutão no final de Capricórnio e essa turma toda que está em Aquário, né? Então o fato dela se posicionar aqui, ela gera esse tipo de manifestação, tá? Então além do que nesta posição aqui, ela faz uma posição de ódio, de dedo de Deus, em relação a Plutão e Netuno aqui, né? Então essa posição da Lua também forma o chamado iódio ou dedo de Deus, na terça-feira, dia 15. Então também vai trazer aí bastante dramaticidade. São dias quentes, gente. Talvez o conflito vá subir de tom. Estava numa situação meio morna esses dias, né? E agora me parece que a coisa vai ganhar um outro impulso aí, tá? Indo para quarta-feira, dia 16, aí a Lua entra em Virgem. E aí ela vai fazer oposição com Mercúrio e com Júpiter aqui, né? Primeiro com Mercúrio, então aqui vai mexer com os meios de comunicação, com as informações, bloqueios de estrada, bloqueios de movimentação de modo geral, a questão das fronteiras, de refugiados. Então a gente vai ter alguma situação aí envolvendo aeroportos, portos,
estradas, qualquer coisa que transporte coisas, né? E os meios de comunicação, de um modo geral, vão estar muito agitados na quarta-feira por conta de algum evento significativo. E aí, no dia 17, né, na quinta-feira, a Lua vai fazer oposição com Júpiter e já começa também a se opor a Netuno. Veja que Júpiter e Netuno estão estreitando aqui, porque eles vão fazer conjunção em abril, né? E a Lua já vai tocar aqui, já vai dar um pouco do spoiler do que está por vir em abril. Então preste muita atenção no dia 17, o que vai acontecer, né? Porque aqui nós podemos ter coisas envolvendo o mar, né? Então questões de navios, Netuno também está muito relacionado a gases, a gasoduto, está muito relacionado a contaminações, né? A essa questão de armas químicas, venenos. Então isso é perigoso aqui no dia 17, a gente pode estar se deparando com algum tipo de situação desse tipo, né? O dia 18 é o dia da lua cheia, né? Entre o dia 18 você vai ter a lua cheia, que acontece na verdade às 4 da manhã. Então aqui o mapa já está para meio-dia, então ela já nesse mapa aqui ela já até teria ocorrido, né? Mas é uma lua cheia que acontece às 4 horas da manhã pelo horário aqui nosso de Brasília, né? E aí nessa lua cheia, essa lua cheia vai ser uma lua cheia de Virgem, né? Ainda em Virgem, opondo-se ao Sol ali em Peixes. E aí isso mexe com as questões envolvendo a própria energia pisciana, netuniana, ainda naquela questão de mar, gasoduto, enfim, de fake news, notícias falsas, né? E a própria censura que está havendo no mundo em relação a todo tipo de informação do outro lado da guerra, né? Então aqui nós temos situações também complicadas e importantíssimas, além do que no dia 18 a Lua, depois ao entrar aqui no signo de Libra, já começa a fazer um ponto de oposição que ela vai fazer com o Quirón aqui, né? Então a oposição com o Quirón torna essa energia masculina mais agressiva, porque está em Áries, né? Então aqui você vai ter declarações, você vai ter ações arriscadas, bravatas, ameaças, né? Então é um período bastante difícil aí. E chegando aqui no sábado, dia 19, é o momento em que tem um pouquinho mais a Lua, ela passa por algumas horas apenas de um certo refresco, porque ela não vai estar fazendo nenhum tipo de aspecto tão pesado assim, e pelo contrário, ela vai estar fazendo um trígono com Vênus e com Lilith. Então aqui provavelmente vamos falar de alguma ajuda a refugiados, envolvendo dinheiro, envolvendo algum tipo de logística nesse sentido, né? Então aqui no sábado provavelmente algum tipo de ação, algum tipo de plano de resgate de pessoas vai acontecer. Isso por algumas horas no sábado, porque depois as coisas começam a ganhar mais dramaticidade, porque a Lua vai fazer quadraturas terríveis na outra semana, né? Na semana finalizando já aí, indo para o finalzinho do mês de março, tá? Agora, veja que durante toda esta semana, a Lua vai cobrir esse trecho, né? Ela sai aqui do signo de Câncer, né? Onde ela está hoje, e vai passar por Leão, Virgem e Libra, né? Então ela vai fazer essa alça aqui, que é justamente a oposta onde está toda essa turma aqui. Então a Lua vai passar aqui e vai ativar todo mundo por oposição, gente. Ou seja, a semana vai ser assim turbulenta, tá? E na outra semana ela vai passar por essa alça quadrando todo esse povo, né? Então ela já vai trazer aqui o apogeu de situações que aconteceram na semana passada, quando ela passou aqui e fez a primeira quadratura com essa galera de planetas. Agora ela se opõe a toda essa turma. Na próxima semana ela quadra. E no final, e aí que a coisa vai pegar fogo de vez mesmo, vai ser definidor, isso é a virada de março para abril, quando a Lua passar por aqui. Quando ela passar novamente por essa zona de fogo, aqui, gente, a virada de março para abril vai definir ou o fim desse conflito ou
esse conflito vai ganhar uma dimensão maior. E isso vai ficar muito claro na hora que Marte encontrar com Saturno no comecinho de abril. Então vamos aguardar até lá os desdobramentos e as evoluções desses quadros. Já é costume aqui do canal, aos domingos, colocarmos vídeos de previsão semanal. Até fevereiro, a tônica desses vídeos era no sentido do coletivo e também um pouco do individual e também focado mais nas questões aqui do Brasil, principalmente na efervescência político-eleitoral. Mas a guerra surgiu em fevereiro e se tornou top em todas as listas possíveis, né? E não tem como a gente fazer uma previsão semanal que não esteja contaminada com todo o que está acontecendo no mundo. Né? Porque todos nós estamos a reboque dessa situação. Até a própria sobrevivência nossa está ligada a isso, porque num escalar sem controle deste conflito, como já foi ameaçado, isso pode descambar para uma guerra nuclear. E numa guerra nuclear, nós teremos assim, as simulações que se colocam aí, é que em questão de 24 horas você teria destruição, né, de todas as cidades e países envolvidos nessa guerra, e milhões e milhões e milhões de mortos em 24 horas, e pelo período de um mês você já teria todos os efeitos da radiação esparramada para o mundo todo, inclusive nós aqui no Brasil, mesmo não cair numa única bomba aqui, morreriam milhões de pessoas aqui por conta da contaminação radioativa, e ainda por cima depois o inverno nuclear que vai deixar sem luz do sol e que faria com que o Brasil teria temperaturas de 20 graus abaixo de zero, por exemplo. Né? Então assim, a coisa é séria. As pessoas aí, tem gente que não está nem aí com a situação, né? Mas veja, vocês estão todo mundo correndo para os postos, aí pagando mais caro o combustível por conta do problema da guerra e por conta também de uma política de preços aqui que não contempla a população brasileira, contempla assim os investidores que a quem foi dado a Petrobras, como eu já falei isso daí num vídeo, né? Então, a guerra está batendo na porta de todo mundo. Todo mundo está pagando a gasolina mais cara, todo mundo vai pagar alimento mais caro, né? A inflação vai crescer, em parte por conta disso, né? Em parte por conta da própria governança aqui. Então, tá aí, gente, a situação toda. Então não tem como a gente não priorizar um assunto que vai mexer e mudar a vida de todo mundo e que pode colocar em risco a nossa própria continuidade. Né? Então é isso que a gente vai estar tratando aqui, é o tema do momento. E como vocês viram nas previsões, nós teremos aí momentos dramáticos de aprofundamento de crise, até envolvendo aí possivelmente a entrada de Belarus na guerra, e agora também o Irã tirando as manguinhas de fora ali, né, e fazendo seus ataques contra posições americanas e também de Israel. A situação pode ficar muito complicada e, como eu já falei para vocês, pode sair do controle. A Sérvia está em efervescência, protestos diários pró-Rússia, né, Belarus querendo entrar na guerra. Então, aquilo que eu falei para vocês lá antes da guerra começar, eu falei que poderíamos ter focos de lugares onde as coisas estão mal resolvidas, o pessoal começar a se manifestar. Existe um outro processo ocorrendo que a mídia não fala, a região ali de Nagorno-Karabakh, né, a Armênia e Azerbaijão. Houve um problema no suprimento de gás para a Armênia, não se sabe se foi uma sabotagem, se foi um acidente, e simplesmente o Azerbaijão não deixa que se conserte ali. Então está se matando de frio as pessoas por falta de gás na Armênia. Né? E ninguém fala sobre isso. Ninguém faz uma hashtag pela Armênia, ninguém faz oponopono para a Armênia. Né? E tem gente que não sabe nem aonde fica a Armênia, e tem gente que está ouvindo pela primeira vez falar sobre esse país. Então tem que ter um pouco mais de visão ampla e parar de ficar seguindo essa mídia que só conta um lado da história e ainda com lavagem cerebral e gatilhos emocionais em vocês para criar demonizações no mundo. Precisamos crescer, precisamos olhar o mundo por uma visão mais ampla e mais conhecedora dos fatos.
Bom, gente, recado tá dado. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você não se inscreveu aqui, vai lá, aperta o botãozinho de inscreva-se. Falta pouco para a gente chegar nos 150 mil. Vamos lá, vamos ver se a gente chega logo nesses 150 mil, tá? Vai lá, se inscreva no canal e também ative o sininho. Assim você vai receber notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.